certo? Quebrava tradições humanas, confundia os sábios e entendidos da sua época. E eles ficavam admirados. Portanto, vinham de longe. Aqui está dizendo que essas pessoas vinham lá de Tiro, de Sidom, da Judeia, de Jerusalém, de toda parte. Toda parte. Vinham ter com ele para ouvirem. Será que nós estamos vindo, quando a gente vem ao templo, vem pensando em ouvir ao Senhor? Eu acho que não. A gente não vem pensando em aprender alguma coisa, em ouvir o Senhor a nos falar. Existe o risco de virmos ao templo automaticamente, sem propósito, sem desejo algum, nem mesmo de uma cura. Esse povo vinha com propósito e certamente com fé, porque o texto diz que eles vinham para ouvir e serem curados. Certamente eles tinham fé. Eles não estavam chutando, não estavam jogando, não estavam brincando. Eles não estavam preocupados em reencontrar amigos, pessoas. Não é isso? Não. A sede dessas pessoas era aprender e serem curadas. Porque o ensino de Jesus, havia graça no ensino de Jesus. Havia verdade que não eram conhecidas. Havia autoridade, sabedoria, tocava a alma, fazia arder o coração das pessoas. Quem é este? Com que autoridade nos ensina? De onde lhe veio tanta sabedoria? As pessoas eram tocadas com as verdades profundas a respeito do reino de Deus dos céus. Elas ficavam impressionadas ao ouvirem Jesus. E ele discorria desde Moisés até os profetas, de modo a deixar os sacerdotes, os mestres da lei, de boquinha aberta. Lembram que com 12 anos, quando foi levado ao templo, e os pais se descuidaram um pouco, e ele foi para onde? Foi onde os mestres, os rabinos, se encontravam para conversar com eles. Assim como a rainha de Sabá saiu da sua terra para ouvir a sabedoria de Salomão, pessoas de todas as partes vinham para ouvir a Jesus, cuja sabedoria excedia a sabedoria dos filósofos gregos, dos rabinos judaicos. Estamos nós hoje interessados em ouvir a Jesus? Em aprender dele? Quais os nossos propósitos quando saímos de nossas casas para o templo? Apenas em receber algo? O mais importante é aprender. E temos sempre necessidade de aprender. Aprender para também ensinar. Paulo disse ao jovem Timóteo: o que tens aprendido de mim, o que tens ouvido, transmite-o a homens fiéis. E Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e ensinai todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Repassem. E nós, o que estamos fazendo? O que temos aprendido? Estamos repassando? Estamos ensinando o que aprendemos? De graça recebei e de graça dai, diz a palavra. Porque toda doutrina é boa para instruir, corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Lembram de Marta e Maria? Quando Jesus foi à casa delas, foi o que aconteceu ali. Marta estava muito preocupada e ansiosa,
não é isso? Criou-se um problema ali com a irmã. Então, onde tem irmão sempre tem problema, tem conflito. E ela, em vez de resolver o problema com a sua irmã, teve que envolver Jesus. Levou o caso para Jesus resolver. Primeiro ela teria que ter uma conversinha particular com a sua irmã. Essas conversas particulares, esses momentos, quando há divergência, conflitos, fazem muito bem, evitam problemas. Mas ela foi a Jesus, e Jesus mostrou para ela que ela estava errada, que ela não escolheu a melhor parte. A melhor parte quem escolheu foi Maria, porque Maria se colocou aos pés de Jesus para aprender, para ouvi-lo. Então, depois todas as coisas seriam acrescentadas. A cura vem depois do conhecimento. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o ensino deve ser o nosso principal objetivo, irmãos. E não a cura vem depois. A bênção vem depois. Certo? Ela escolheu a melhor parte e não será tirada. Esse é o Jesus que nos surpreende. E Ele nos surpreende por seu amor em curar os enfermos e endemoniados. Aqui em Lucas 5, eu li o versículo 16, mas veja o que diz o 17, o 15. Eu li o 16 de Lucas 5. Lucas 5,15. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. E eram curados, porque queriam ouvir. Primeiramente ouviam e eram curadas. E aí no capítulo 6, não é? No capítulo 5, no capítulo 6 também fala que eram curados, porque ele ama em curar. Ele ama em curar os que o ouvem, os que prestam atenção ao seu ensino. Ele cura os que têm fé, os que o buscam de todo o coração. Ele curou a muitos, certo? E continua curando. Gosto muito de Mateus 8. Mateus 8, versículo 8. Acho que é 8. Não. Mateus 8. Eu acho que é o versículo 8 mesmo. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Está vendo que um homem, um centurião romano, um soldado romano, entendeu a lógica, entendeu a ordem. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Tua palavra tem poder. E o texto diz que dele saía poder. Então, amados, esse é o Jesus que nos impressiona ainda hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele nos impressiona pela sua sensibilidade em se deixar tocar. O texto diz, não é? Aí nós estamos lendo, que as pessoas tocavam nele. Vamos voltar lá, Lucas 5. É isso que está precisando. Você que quer uma cura, precisa de uma cura, você vai tocar nele. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Amém? O 19. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder e curava a todos. Então, duas coisas importantes para ser curado: ouvir e tocar. Aprender, receber o ensino e ser tocado e tocar. Nós vemos a mulher do fluxo de sangue,
se tão somente eu tocar. 12 anos padecendo de uma hemorragia terrível. Se tão somente eu tocar, serei curada. E na mesma hora ela foi curada. Já o cego, ele tocou no cego. No capítulo 5, versículo 13, veja o que aconteceu, 5:13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Jesus não apenas era sensível a que alguém o tocasse, mas ele também tocava. Tocava o intocável, porque leprosos naquela época eram intocáveis. Ninguém podia tocar, ninguém podia se aproximar, mas ele recebeu leprosos e os tocou. Os tocou. Finalmente, esse Jesus nos surpreende, porque em seu amor, né, ele cuida das suas ovelhas. Amém? Ele cuida das suas ovelhas. João capítulo 10 é o capítulo que trata de Jesus como o pastor. Aquele que cuida, que protege, que ninguém nos arrebata da mão dele, certo? Por seu amor, ele, não é isso? Ele cuida das suas ovelhas. A Bíblia o chama de bom pastor, o grande pastor. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Ele é o grande pastor. Vamos ver aí. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Diz o seguinte: ora, Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus, grande pastor de ovelhas. Por que ele é grande? O que significa ser grande? Ele é grande por causa da sua origem. Ele é grande por causa da sua glorificação. O Pai o glorificou. Ele é grande por causa da sua exaltação. Ele é grande por causa da sua obediência. Ele é grande porque salva, veio buscar e salvar o perdido. Ele é grande porque, meus amados irmãos, ele liberta os cativos, os endemoniados, ele sustenta. A Bíblia diz que ele é o bom pastor e nós entraremos e acharemos pastagem. João 10, 9 diz que nele nós temos alimento. E João 6 diz que ele é o verdadeiro pão da vida, o pão do céu, para nos alimentar. Então, Jesus, como grande pastor, ele nos oferece segurança, sustento, proteção. Ele cuida das suas ovelhas, ninguém vai nos arrebatar da mão dele. João capítulo 10, 27, é um capítulo tremendo, certo? E ele é o pastor da figura de Ezequiel 34. Você lê Ezequiel 34, você vai ter ali a figura, né, de Jesus ali, no bom pastor que procura as suas ovelhas, que agrega, que sustenta. Os pastores ali que são os governadores, às vezes as pessoas confundem, não é? Achando que Ezequiel está falando dos pastores, nós. Não está falando de nós. Está falando dos governadores, dos reis, que eram também considerados como pastores do povo. Não havia igreja naquela época, não é isso? Os pastores de rebanho, sim, existiam. Mas pastor de vidas eram os reis e governadores. Mas ali está a figura. A figura aparece ali em Ezequiel 34, a figura de Jesus como pastor, certo? Que vai arrebanhar, que vai cumprir aquilo que está em João
quando diz: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregá-las. Amém? Então ele é o bom pastor, ele é o grande pastor, ele é o sumo pastor. O sumo pastor. Lá fala isto em 1 de Pedro, vamos ler aí 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. 1 de Pedro 5, 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ele é o nosso sumo pastor. Este título demonstra a sua autoridade divina, certo? Ele é a nossa maior cobertura. Logo, nossa obediência a Ele, nossa dependência dEle, nossa sujeição a Ele, nos garantirá o cumprimento daquilo que está no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Leva-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. E mais, quando nós nos submetemos a Ele, quando nós o temos como pastor, quando nós o ouvimos, colocamos o ensino dele acima de tudo, nós recebemos também dele autoridade. O que diz lá em Lucas capítulo 10, versículo 19. Preste bem atenção a esse versículo, porque tem crente que tem medo de demônio. Mas a Bíblia diz que Deus é fiel e o maligno não nos toca. Lucas 10, 19. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém, amados? Mas não vos alegreis, porque se vos submete os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Ele é o bom pastor e fez uma grande promessa. A Bíblia diz que ele amou os seus e amou até o fim. E ao ascender aos céus, ele fez uma promessa. Ele é tremendo. Não vos deixareis órfãos. Enviar-vos-ei o Espírito Santo. João 14, 16 a 19. E Lucas 24, 49. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Que pastor tremendo. Que pastor abençoado. Sei como tem gente que desiste de Jesus, que volta atrás, que abandona o Senhor, que o vitupera, não é isso, que profana, certo? Isso é um perigo. Não vos deixarei órfãos. Você tem o Espírito Santo, você tem Pai, você tem o Espírito Santo, você tem o mediador, o intercessor. E essa promessa traz no seu bojo a expressão do amor de Jesus por nós, do seu cuidado, da sua proteção. Eu vou, mas Ele virá, Ele vos guiará, Ele vos ensinará, Ele vos capacitará, Ele vos protegerá, Ele vos ensinará, porque nós não podemos ficar sem ensino. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, para que salves tanto a ti como aos que te ouvem. Então o crente não pode abandonar a palavra, não pode deixar de ouvir a Jesus, não pode deixar de aprender. Essa promessa que ele fez é a garantia do cumprimento da missão que ele nos deu. Ele nos deu uma missão, mas antes da missão, ele deu o poder para cumprir a missão.
Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então ele nos entregou uma missão, ele nos deu o poder, e essa promessa é o selo da nossa vitória, do nosso galardão. É a garantia. A Bíblia diz que no dia em que cremos no Evangelho, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Você está selado. Agora precisa se encher do Espírito todo dia para ter poder, para ter unção, para ter ousadia, para expulsar demônio, curar os enfermos, pregar o Evangelho. Então, amados, nós precisamos de aprofundamento no conhecimento de Jesus como o nosso bom pastor, grande pastor, supremo pastor e bispo das nossas almas. Vamos tomar posse das promessas. Vamos crescer na graça, no conhecimento. E assim descansaremos no cuidado dele. Confiaremos no cuidado dele. Confiaremos no seu sustento, nos apropriaremos da cura, da libertação, porque Ele é sensível às nossas necessidades. Ele é sensível aos nossos problemas e Ele deseja o melhor da terra para nós. Se quiserdes e ouvirdes, veja bem, ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas a Bíblia diz, amados, que viria um tempo, e esse tempo já chegou, em que as pessoas teriam comichões nos ouvidos e não aprenderiam. Que as pessoas iriam ver, mas não iriam enxergar. Então, se cuide, aprenda, cresça, porque assim você vai ser muito abençoado. Você vai ser uma bênção. Você vai ser um agente de cura, um agente de transformação, um agente de salvação. Nós precisamos atentar para aquilo que ele ensina, porque ele disse que nós deveríamos pregar e ensinar a todas as nações. Você tem feito a sua missão? Por que tem falhado? Tem sido negligente? Então é tempo de arrependimento, é tempo de se colocar à disposição do Mestre, porque Ele merece, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é surpreendente. Com muitas outras coisas Ele nos surpreende. Certo, amados? Então vamos atentar para esse Jesus que é maravilhoso, que é tremendo. Os discípulos, certa ocasião, disseram: Senhor, vamos ficar aqui, porque a tua glória é demais. Façamos aqui 3 tendas. Não queremos sair da tua presença. Queremos permanecer aqui. Mas Jesus disse para eles: eu não vim para que vocês vivam num estado de glória. Eu vim preparar vocês para a guerra. Eu vim preparar vocês para a batalha. Lá no vale tem gente precisando de nós. Vamos lá. Tem endemoniado, tem doente, tem enfermo. Tem alguém precisando de cura. Tem alguém precisando mudar de vida. Tem alguém precisando sair da sarjeta, da lama, do buraco. Tem gente precisando sair da depressão. Tem gente morrendo. Vamos lá salvar os que estão caminhando a passos largos para o inferno. Amém, amados? Vamos nos levantar. Levante-se. Vamos orar. Vamos orar. Porque é tempo de se dar esse Jesus. Ele agregou a si os seus discípulos. Chamou para si. Separou-os para que estivessem com ele. Amado, você tem a melhor companhia. Você tem o maior, você tem o melhor, você tem tudo. E já que você está ouvindo,
Receba a sua cura. Está precisando de cura? Está precisando de cura? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Está precisando de cura? Está precisando levar cura a alguém? Esse é o momento de você tomar posse. Eis que eu vos dou autoridade. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Oh, aleluia. Se beberem alguma coisa mortífera, nada vos causará dano. Oh, aleluia. Se você atentar para o que ele ensina, você vai vencer suas batalhas. Você vai ver os seus sonhos cumpridos, realizados. Você vai receber bênçãos, bênçãos que estão retidas por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertação, libertação da mente, libertação da alma, libertação dos traumas passados, das lembranças dolorosas, libertação das decepções, filhos decepcionados com os pais, pelos pais ou com os pais, esposas decepcionadas com o esposo, o contrário também. O Senhor Jesus tem a resposta, tem a solução. Venha para os pés dele, renda-se a ele, aprenda dele, receba dele a arma que você precisa, o conhecimento, e a sua cura brotará. Você desabrochará financeiramente, você crescerá. Dependa tão somente dele, espere nele, confie nele. Venha, eles vieram de longe para ouvirem e serem curados. E foram, porque eles ouviram e creram. Aleluia. Bem-aventurados sois vós que credes. Bem-aventurados sois vós. Tomé, por que duvidastes? Por que duvidas? Não duvide, creia tão somente. Pai querido e amado Senhor, obrigado por Jesus. Jesus, nós te amamos, tu és tremendo, és maravilhoso. Tu nos impressionas pela tua supremacia, tua excelência, teu amor, tua disposição em nos agregar a ti, não importando como somos, tu nos recebes, tu nos aceitas, tu nos escolhestes. Senhor Jesus, opera agora na nossa casa, na nossa família. Ajuda-nos a levarmos o conhecimento, aquilo que de mim aprendestes e ouvistes, transmite-o a homens fiéis, a pessoas que estão precisando. Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos que estão em casa, os que estão ouvindo esta live, os que irão ouvi-la. Pai, abençoa a tua igreja, Pai. Senhor, restaura, restitui, traz de volta aqueles que estão enclausurados, que estão presos, porque o tempo já passou. É hora de buscar ao Senhor, porque um dia na tua presença é melhor do que 1000 em outra parte. Quero abençoar os teus filhos, o teu povo, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vou chamar aqui, Vaninha, vem cá, Vaninha, vamos orar por ti. Tem mais alguém aniversariando aí? Tem mais alguém? A Evelyn foi anteontem, não é? Mas já retornou hoje, certo? Tem mais alguém? Se não, vamos orar por Vaninha, não é? Nossa bênção, você é bênção para a gente, certo? Sua vida, seu exemplo, seu modelo, sua dedicação, seu sorriso,
não é? Sua convivência, não é isso? Tem alguém aqui que tem alguma queixa contra a Vaninha? Vem à frente pedir perdão. Garante, é só seu filho, levantou a mão lá atrás. Pai, nós te damos graças por tua filha, por mais um ano concedido a ela. Que o Senhor continue abençoando, conduzindo e tornando-a mais ainda semelhante a Jesus. Que o Senhor a toque na área que ela precisa, Pai. Toca a tua filha, Pai. Toca. E que o Espírito encha e que ela possa também, sempre que precisar, estender a mão e tu permitires que ela te toque. Porque de ti sai poder e virtude para curar, para abençoar. Nós louvamos a ti e agradecemos. E oramos para que os teus filhos tenham uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de novas experiências, uma semana de disposição para virem orar, para virem à escola dominical, para virem aos cultos à noite. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Levante as mãos. E o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia.